Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de terça-feira traz o título Relações de Trabalho. Nós estamos vendo as relações como devem ser com todos, né? Lembra daquele texto de Paulo aos Hebreus? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aqui nós estamos vendo todo o grau de relacionamento ou de relações com outras pessoas, todo o grau de socialização, né? Primeiro ele fala sobre marido e esposa, depois ele fala sobre pai e filhos, e agora ele está entrando no tema de trabalho. Pessoas de trabalho devem também ser consideradas como pessoas iguais a nós. Claro que cada um tem as suas dificuldades com uma pessoa e com outra, mas isso não deve levar em consideração a ponto de você criar uma barreira entre você e ela, e o seu orgulho venha comprometer um bom relacionamento. Aqui, no título e no texto, perdão, Colossenses 3, 22 a 25, ele diz assim: escravos, em tudo obedeçam aos seus senhores. Procurem agradá-los sempre e não algemas como eles estiverem observando. Sigam, sirvam-nos com sinceridade, por causa de seu temor ao Senhor. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembre-se que o Senhor lhe dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem serve é Cristo. Olha só, aqui Paulo está descrevendo que eles devem ser corteses, bondosos com os seus servos ou escravos, assim como Deus também entregou a Cristo para nos servir. Lembra que Jesus falou isso? Eu vim para ser servido, eu vim para servir e não ser servido. E olha que ele era a majestade do céu. Mas uma coisa que me chama a atenção, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, mas eu não consigo me ver oprimindo ele, forçando com coisas que eu vejo que não vai dar certo, pedindo para que ele vá fazer um trabalho mais árduo ou fazendo entrega em lugar distante. Eu não peço isso. E eu tenho que ter controle, sabe? Porque se Deus colocou na minha vida uma pessoa daquela, esse rapaz que trabalha comigo, me ajuda muito, que me dá uma maior força, eu tenho que tratá-lo bem. Se eu ficar oprimindo, se eu ficar tratando ele de forma bem rigorosa, com certeza ele não vai querer continuar. E não é assim que se faz, né? O que o próprio Jesus disse quando falou para os seus discípulos, ali em João 15:15, não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigos, porque o amigo sabe como vai o seu Senhor. Diante disso, a gente entende que a expressão servos ali que Jesus está dizendo quer dizer escravos, ou seja, não vos tenho chamado de escravos, mas de filhos. Por quê? Porque os escravos não tomam conhecimento do que está diante da mente e do coração do seu Senhor. Agora, coisa interessante, a gente fala muito sobre escravidão e viu que o povo passou no Egito. Realmente passaram 430 anos de cárcere, prisão, de desassociação familiar. E o que é que me chama a atenção diante disso? É que nesse ponto onde o nosso próprio funcionário, aquele com quem nós trabalhamos, deve ser visto como iguais a nós, porque isso nos faz pensar o seguinte: Deus, ele não nos oprime. Jesus falou que eu vim para servir e não para ser servido. Então devemos também servir uns aos outros e manter uma boa relação no trabalho. Se o fizermos assim, com certeza a nossa vida será bem diferente. Então, eu apelo a você, que você saiba ser um bom administrador naquilo que você tem. Se você tem um trabalho, honre a Deus diante de um bom tratamento. Aqui nós encontramos uma história de Onésimo e Filemon. Filemon tinha como Onésimo um escravo, mas ele foge de lá. Depois, Paulo escreveu uma carta para Filemon pedindo que ele aceitasse, que ele recebesse Onésimo de bom grado, com satisfação, e que ele não o oprimisse. Sabe o que me chama a atenção? É que na época antiga, quando o próprio Abraão tinha um servo, ele era tão bem tratado, mas tão bem tratado, o Eliezer, que Abraão estava disposto a entregar toda a sua riqueza para ele, porque ele disse que não tinha filhos e não acreditava que teria filhos. E aí então, em seguida, Jesus o agracia com um filho.
E de fato ele tem. Mardoqueu era considerado como filho de certa forma, porque ele ofereceu tudo a ele. Ele poderia herdar todas as coisas, melhor dizendo, né? Quando Jesus fala com ele, Deus fala com ele fala assim, quem vai herdar todas é o meu servo Eliezer. Então, o termo servo ou escravo em João 15:15 é a mesma coisa. Mas não entenda e não pense que a Bíblia ela é uma Bíblia que fala ou endossa a escravatura ou a escravidão. Não. Jesus nunca foi a par, nunca foi é, é, adepto a esse tipo de crença. Nós devemos tratar as pessoas com liberdade, com amor, assim como nós queremos ser tratados também. Portanto, peça a Deus que Ele dê um novo coração e trate os seus de uma forma unânime e agradável. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado pela mensagem da Tua lição. Nos ajuda a termos cuidado, Senhor, com os nossos trabalhos, nossos funcionários, também os nossos líderes, que saibamos administrar bem tudo isso. Dá-nos uma noite de paz e um bom descanso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, me perdoe, estou com muito sono e amanhã cedinho eu tenho que ir para a fonte, depois eu tenho que fazer um exame cardíaco e amanhã vai ser bem intenso. Então, eu quis fazer hoje, a fim de que você já possa ter um comentário da lição de terça-feira, tá bom? Forte abraço, Deus muito te abençoe e até o próximo dia, ou até quarta-feira, se Deus quiser. Até logo.